Fala aí, senhores, sejam bem-vindos a mais um Doidões da História, o programa que junta doidões e história. E o episódio de hoje a gente vai desembarcar no underground brasileiro. E o personagem em questão é um tipo daqueles que... se você não conhece, tem que conhecer. Pensa num cara que misturou rock, samba, jazz, rap, poesia marginal, punk, funk, soul, candomblé, free jazz, café, cigarro, vinho barato e, obviamente, uns baseadinhos estratégicos. Um cara que nunca precisou de grande mídia para ser gigante, dono de uma estética própria, de uma poesia cortante e de um som que, meu amigo, não tem gênero, não tem rótulo e nem tem definição. Senhoras e senhores e seres chapantes, com vocês, Itamar Assunção. Esse era foda. Itamar nasceu em 1949, no interior de São Paulo, lá em Tietê, e foi o 8º filho de uma família de 13 irmãos, uma galera, moleque preto, pobre, curioso e muito inquieto. Cresceu ali, entre rodas de samba, congadas, batuque e aquele caldo cultural do interior paulista. E quando tinha 12 anos, foi geral para a zona leste de São Paulo, mais precisamente na Penha, onde Little Itamar passou sua juventude. Só que quando chegou os anos 70, e aí adivinha, caiu direto no redemoinho cultural, da cena alternativa, da poesia marginal, dos teatros experimentais e dos bares esfumaçados regados de cerveja quente, vinho barato e, claro, o bom e velho baseado passando de mão em mão. E o rolê era o seguinte, se liga na gangue, mané. Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, TT Espíndola, Premeditando Break, Grupo Rumo, Naozete e mais um monte de lunáticos geniais que formaram um movimento que nem eles sabiam o que era. Mas ali a imprensa, meio chapada com aquilo tudo, chamou de vanguarda paulista. Só que Itamar falava o seguinte: eu não sou da vanguarda, eu sou da retaguarda da quebrada, porque era som de resistência, era poesia afiada, humor ácido, crítica social, tudo isso com um groove muito doido. Café e cigarro para Itamar Assunção era ali, dietinha básica e o resto do dia regado a muita maconha. E gostar de erva não era um segredo para ninguém. E quem não gosta, ela entrava ali, na parte do rolê criativo. Porque o pessoal falava que ele era o tipo de cara que você sentava ali no sofá com ele já puxava um violão, acendia uma sardola e pronto, é isso. A jam começou, mané. O fim bem no meio, nenhuma rima em ouro, um começo que não veio, nossa história de amor. Seja meu ver, seja cantar como quem resiste, resistir. E depois de 3 vai e vem, tu não sabe mais se tu tá no bairro da Penha ou em outro plano dimensional. Itamar Assunção casou com Elisena Brigo e eles tiveram 2 filhas, Serena Assunção e Anélis Assunção. Anélis que hoje carrega com maestria o legado de Itamar. E ela conta que a relação dele com a maconha em casa era totalmente natural. Ela criança e tal, e ela não tinha essa referência do mundo careta que maconha era algo proibido. E aí quando ela descobriu, porque parece que a irmã dela chegou em casa furiosa e falou que assim, você sabia que aquele negócio que o papai fuma é maconha? Aí perguntaram pra ele, não, porque o pai do Júlio, que era amiguinho delas, falou que você fuma maconha. Itamar Assunção botou as 2 sentadas e falou, chegou a hora.
E aí, mesmo elas ali com 9, 6 anos, ele conseguiu se comunicar muito bem e passar para elas que ele não era um criminoso por fumar, mas que ele era criminalizado. E ele conseguiu fazer com que 2 crianças entendessem a diferença das 2 coisas. E aí ele usou alguns exemplos de pessoas que foram criminalizadas por fumar maconha, como Bob Marley, Peter Tosh, e possivelmente relacionavam a imagem dele à de um criminoso porque tem um aspecto racista. Era um cara retinto, que fumava seu baseado tranquilex e fazia arte, e que trabalhava com música, e que era um artista independente e que não se corrompia pra porra do sistema. Então ele, assim como Bob Marley, assim como Peter Tosh, e assim como muitos outros, era criminalizado. Mas nada do que ele fazia era crime. E a Nelis ainda conta que fumou o primeiro baseado da vida dela com o pai. Ora, que bonito. Deve ter sido demais. Por ele ser underground, nem todo mundo conhece a obra de Itamar Assunção. E se você nunca ouviu, não tem problema, mané. Só dá um confere nisso aqui, ó. Beleléu, Leléu, Eu, 1980. É a estreia dele que parece até uma pancada na testa. Aí depois escuta, ó, As Próprias Custas, 1983. Pega ele ali totalmente debochado, independente, desafiando a porra toda. Aí depois experimenta, ó, Intercontinental. Quem diria? Era só o que faltava, de 1988. E o Fodaralhástico, Bicho de 7 Cabeças, de 2000. Itamar, um cara que escrevia músicas sobre ele mesmo, sobre o Brasil, sobre os amores desgraçados, sobre o racismo, sobre espiritualidade, sobre o nada e sobre tudo. Era meticuloso, detalhista, meio obcecado e completamente genial, porque ele fazia arranjos que bugavam os músicos, mané. Trocava os compassos no meio da música, foda-se. Mudava a harmonia do nada, fazia piada no meio da tragédia e ficou conhecido também pelo seu humor ácido e por falar umas frases que poderiam tranquilamente estar estampadas em camisetas. Eu não faço música pra vender, faço pra quem entende. Meu som não é difícil. Difícil é entender o Brasil. Em 2003, com 53 anos, Itamar deu o último tapinha cósmico aqui nesse plano e partiu vítima de um câncer no intestino. Mas é o tipo de pessoa que não morre, né? Gênio não morre. Vira entidade. E Itamar virou. Virou referência pra uma galera que veio depois. Criolo, Emicida, Anélis Assunção, Tulipa Ruiz, Baco Exu do Blues. Todo mundo aí bebeu desse caldo grosso, poético, lisérgico e genial que ele cozinhou na panela da música marginal. Itamar Assunção ensinou que dá pra fazer música sem baixar a cabeça, sem se vender, sem seguir regra nenhuma. Foi pioneiro no modelo de autogestão, vendendo seus discos às próprias custas. Isso daí é novo, é o Beleléu, e todos os meus discos são patrimônio das minhas filhas, não são de gravadora, né? Isso eu acho que é a coisa que eu me preocupei com isso também, né? Não edito minhas músicas, porque eu pretendo fazer isso, uma editora que cuide do meu trabalho. Não que cuide de discos e tal, não é isso, mas o meu trabalho já dá muito trabalho. Chapava na erva, na música, na palavra, na contracultura e na existência. Esse foi Itamar Assunção, músico, poeta, maluco beleza, gênio da música marginal e, claro, mais um doidão da história. E se curtiu essa viagem, bota esse dedo verde aí pra trabalhar, já compartilha, deixa o like, comenta alguma parada. Quem que você gostaria de ver aqui no Doidões da História? Aproveita e marca aquela empresa marota que pode, ó, chegar junto no apoio. E até o próximo Doidões da História. Até mais.